convida para vir aqui à frente nosso amigo Jader Sampaio, apresentá-lo, ele é psicólogo, mestre em administração pela Federal de Minas Gerais e também doutor em administração pela USP de São Paulo, membro do Programa de Capacitação de Recursos Humanos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas, da FAPEMIG, tradutor de livros espiritualistas de Alfred Russel Wallace, publicados pela La Chatre, atualmente professor aposentado da Universidade Federal de Minas, e muito importante, está baixo? Desculpa. E muito importante, bem alto falando, já é nosso amigo, colaborador aqui, fundador da LIB quase, e vai falar para a gente sobre o cristianismo nos primeiros séculos, marginalidade de vida. Por favor, Bom dia a todos. Eu quero agradecer aí a presença de todo mundo. Eu quero agradecer o convite da LIB. A LIB foi muito corajosa em me convidar para tratar desse assunto, porque diferente do que a gente vem fazendo até então na LIB, tá? Esse trabalho meu é quase um atrevimento, tá? É um início de estudo que a gente vem fazendo há mais ou menos um ano. Então não é um trabalho tão montadinho, tão estruturado, igual os que a gente viu até então. O que eu resolvi foi pegar o que a gente veio descobrindo no passar do tempo e trazer para a gente poder conversar sobre o assunto. Eu tenho mais esperança em vocês do que espero que vocês tenham em mim. Tá? Eu acho que eles vão me abrir os olhos e vão me dar sinais, vão sinalizar e vão fazer perguntas que vão fazer o trabalho da levantamento. No Concílio Vaticano II, uma das decisões que o pessoal tomou é que os textos dos primeiros cristãos deveriam ser mais conhecidos. Nessa história, então, dos textos dos primeiros cristãos serem mais conhecidos, uma das iniciativas que se tomou foi pegar a correspondência deles, pegar os documentos que a igreja tinha e trazer à luz. Então houve um esforço de tradução desses documentos para a língua portuguesa, que é uma dinâmica, porque eu não falo grego nem latim. Né? Se vocês falarem grego comigo, eu vou pedir ajuda ao Rubens. Se ele não estiver presente, a gente vai ficar apertado. Eu vou pedir ajuda ao Alexandre, lá de Belo Horizonte, que deve estar acompanhando a gente pela rádio. Tá? Mas, assim, mesmo com as limitações de não ler o texto no original, a possibilidade de conhecer os textos que foram redigidos pelos primeiros cristãos é uma possibilidade muito importante para nós, no movimento espírita. Porque a história, geralmente, é a história dos vitoriosos, são os vitoriosos que contam a história. Tá? Então, se um rei ganha uma batalha, ele é herói. Né? Se o rei perde a batalha, ele é bandido. Os vencedores eles vão contar, vão criar os personagens da história à sua visão. A possibilidade da gente fazer uma releitura, uma nova leitura da história, é algo muito importante para nós. E no movimento espírita, a gente tem livros que já começaram essa iniciativa. Mas como é um período muito rico, é um período muito importante, há muito ainda que se conhecer e há muito ainda que se avançar nessa releitura histórica que a gente vem fazendo. Porque uma das ideias importantes para nós no movimento espírita brasileiro, de uma forma geral, é que existe uma conexão entre o espiritismo e o cristianismo. O espiritismo não é uma releitura do cristianismo. O espiritismo se vê como uma escola de pensamento cristão, se coloca como pensamento cristão, apesar de vez em quando a gente ouvir umas coisas engraçadas, né? Como o professor da minha filha ter dito para ela que a gente é um sincretismo. Tá? Ou eu não entendo nada de cristianismo, ou ele não entende nada de espiritismo. Tá? Então, eu acho mais fácil ele não entender nada de espiritismo. Apesar de não entender muito de cristianismo, eu acho que ele que não entende nada de espiritismo, leu pro lado, um pedacinho ou outro, e sai fazendo as afirmações. Então, as afirmações engraçadas, né? O espiritismo nunca poderá ser uma forma de cristianismo, porque não aceita a trindade. Tá? Quando minha filha me falou isso para meu filho. Então nós vamos ter que matar muito cristão. Nós vamos ter que excomungar muito cristão, porque tem muita gente que não aceitava a trindade e que está na história da igreja. A trindade é uma construção.
É um dogma construído no tempo. E existe muita gente boa que não aceitava de jeito nenhum. Será que seu professor não sabe disso? Um professor de religião, né, de uma escola católica e não sabe disso? Bom, mas essa é a visão. Essa e outras são as visões dominantes. Então essa que é a ideia nossa, é sair buscando. Eu queria chamar a atenção para esse símbolo aqui que vocês têm aqui em cima, que é uma das coleções que a gente está usando. É a Patrística, da Paulus, uma editora católica. Eles já devem ter uns 40 livros publicados. E eu me detive aos 3 primeiros séculos, muito influenciado por esse livro aqui, do qual a gente falava, que é a Esquina de Pedra, que na edição que eu tenho é uma edição pioneira. Essa está cheia de erros de impressão, de diagramação, mas eu achei que foi um ato até corajoso do Clarim, porque o ódio costuma ser inimigo do bom. Então, que bom que mesmo um livro com tantos defeitos chegou na nossa mão, a gente pôde ler. Eu tenho certeza que o Clarim agora já deve ter uma edição bem redondinha, bem boa para esse livro. Né? Mas uma coisa que me chamou a atenção um tempo atrás, fizeram um evento em Belo Horizonte sobre Paulo e Estevão. E me pediram para falar de Paulo. E eu fui ler a história de Paulo, não no livro Paulo e Estevão, mas no livro dos Atos dos Apóstolos, que é o documento mais antigo que a gente tem falando dos apóstolos. Se não for mais antigo, é um documento muito importante que a gente tem falando da comunidade cristã primitiva. Né? E eu achei interessante como é que tem muitas coisas no livro do Atos dos Apóstolos que, até por uma questão de... livro do Carpa? O livro do Carpa? Não. Estou falando da Bíblia. Da Bíblia. Tem os quatro evangelhos. Não estou falando do Caio Bachuta. A gente pega os 4 evangelhos. Tá? O livro que segue os 4 evangelhos, que segue o Evangelho de João, o Evangelho, são os Atos dos Apóstolos. Tá? Aí eu resolvi ler os Atos dos Apóstolos. Tá? Ele é que é o documento, vamos dizer assim, original, o documento aceito, é o documento conhecido. Tá? Passou por gerações e gerações de cristãos, está disponível para nós há quanto tempo? Está sempre disponível para nós. Então, uma coisa que eu percebi foi isso. Nós, no Movimento Espírita, temos 2 obras espetaculares, São Paulo e Estevão e a Esquina de Pedra. Qual que é o nosso problema? As obras são tão boas, mas tão boas, que a gente acha que são suficientes. A gente lê as 2 obras, tá? e aí fica com elas. Quando eu comecei a publicar no Espiritismo Comentado alguns textos em cima das coisas que a gente estava lendo, todo mundo disse que, você já leu Esquina de Pedra? Já, uma verdadeira admiração por esse trabalho do Wallace. Tá? Mas todo mundo só conhecia Esquina de Pedra. Ninguém conhecia os demais textos. Tá? Então, a ideia nossa é poder dar uma contribuição, dar uma continuidade ao trabalho que eles fizeram. E a gente tem uma limitação dos 2 autores, do autor espiritual e do autor encarnado, que é que eles estão fazendo literatura. Então eles têm que se dar, em determinados momentos, a licença para escrever ficção. Eles vão criar personagens, eles vão colocar personagens em determinados lugares, apesar da forte impressão que a leitura de Paulo e Estevão dá, porque os personagens são quase sempre nos lugares que a gente encontra. Assim, é um texto fortemente calcado na informação que a gente encontra no livro dos Atos dos Apóstolos. Tá? Ele está criando personagens, ele precisa dar uma dinâmica. Tá? A gente não sabe se... O Alexandre Carvalho falou que nós espíritos, em matéria de romance, nós somos hiperrealistas. Ou seja, é que a gente sempre acredita que tudo nos romances se passou como descrito. E um autor de romances tem horas que ele tem que fazer a ficção. Ele tem que criar o personagem, tem que colocar o personagem em um determinado lugar. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, os romances de Rochester, eles são tão polêmicos no meio espírita, porque ele é ficcionista, ele continuou sendo ficcionista depois da desencarnação. Quem lê o romance de uma rainha não sai por aí acreditando que nós espíritos acreditamos no vampiro chupador de sangue. O espiritismo defende o vampiro chupador de sangue? Não defende. Ele criou isso como um personagem para uma ficção. Então tem horas que a gente precisa se aproximar da ficção como ficção. Saber o que é ficção e o que vem
daquilo que a gente tem de base documental, saber separar uma coisa da outra. O que é o personagem e o que o personagem quer dizer para nós. Tá? É por isso que o Carol falou que às vezes a gente é hiperrealista. A gente coloca a realidade onde na verdade há a ficção, há a intenção de fazer ficção, e a ficção não desmerece a qualidade do trabalho que está sendo feito. Okay? Então esse é um desafio para nós. Então, eu não vou trabalhar com Paulo Espelho, eu vou trabalhar bastante com Esquina de Pedra, mostrando onde que o Wallace fez pesquisa, onde que o Wallace jogou informação e onde que eu encontrei base naquilo que o Wallace dizia e onde que eu estou procurando até hoje. Ok? Está aí tranquilo? Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para esse mapa. Eu acho esse mapa genial, tá? Porque ele vai mostrando aqui no azul mais escuro são as áreas cristãs. Então aqui a gente tem a Europa, não é isso? O norte da África, aqui a gente tem o Oriente Próximo. Tá? Então as áreas cristãs até cerca do ano 300 são essas de azul escuro que a gente está vendo por aqui. Vocês estão vendo? Então você tem núcleos cristãos espalhados por onde a gente tem regiões do Império Romano. Aí, de 300 a 600, o que aconteceu? Por que espalhou? Como é que eles espalharam assim tão rapidamente? Exatamente, é por causa do Constantino, que é visto como herói, e que quanto mais eu leio, mais eu acho que ele tem cara de bandido. Ele é vilão da mesma história. Ele tem cara de vilão, mas eu não sabia que ele era um vilão assim. Ele é o pior tipo de vilão. É o vilão que todo mundo acha que é mocinho. Ninguém descobre que ele é vilão, vê que ele é mocinho. Então, o cristianismo ele se torna todo ligado ao Império Romano, porque ele vai se tornar a religião oficial do Império Romano. E os romanos eles vão se tornar cristãos quase que à força. Primeiro vai ser proibido ser cristão, depois vai ser mais ou menos permitido ser cristão, depois eles vão passar por mais perseguição, e aí quando os cristãos passam de 50% da população romana, os imperadores começam a se interessar pelo cristianismo, como uma forma do exercício do poder. Tá? E os cristãos tinham algumas vantagens para um imperador como Constantino, como por exemplo, a disciplina que um cristão tem para ser soldado, para fazer parte do exército. Para ser imperador romano, você precisa ter um exército muito forte, muito capacitado, muito obediente. Tá certo? Bom, então a gente tem isso, e depois, do ano 600 ao ano 800, a gente tem algumas áreas que se tornam cristãs na Inglaterra, na região da Alemanha. Tá? Eu estou lendo autores desse período, do início do cristianismo até em torno do ano 300. Tá? Eu não estou lendo, por exemplo, Santo Agostinho. Uma coisa que me assustou é que Santo Agostinho já é um teórico cristão de uma época em que o cristianismo já era a religião oficial romana. Então, assim, ele tinha, na verdade, ele é um teórico das minorias, ele é um teórico do poder. Talvez por isso ele tenha voltado para poder ajudar Kardec na redação da doutrina espírita. Tá? Ele vem rever coisas que ele colocou e que eram do interesse romano daquela época, tá? Do interesse do poder romano daquela época. Bom, continuando mais de perto, tá? Eu queria chamar a atenção para essa carta de Paulo aos Coríntios. Posso ler o texto? Não fica cansativo, não? Não. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja, leia-se como unidade, não igreja construção, igreja comunidade, tá? Eclésia, são em primeiro lugar apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores. Venha seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e do falar diversas línguas. Então, ele está mais ou menos escrevendo para a comunidade dos coríntios, falando da organização dessa comunidade. É o que a gente queria discutir primeiro aqui, essa organização da comunidade cristã. Como é que eles se organizavam? Como é que eles distribuíam as tarefas entre si? Quem fazia o quê? Quem manda e quem obedece? Tá? Quem tem juízo e quem não tem? E ele diz, porventura são todos apóstolos? Todos profetas? Todos doutores? Todos realizam milagres?
todos têm o dom de curas, todos falam línguas, todos interpretam, aspirai os dons mais altos. Ele estava dizendo que cada um tinha um papel, uma função nessa comunidade, que seria bom que as pessoas aspirassem os dons mais altos. O que é o dom mais alto que ele coloca ali? Ser apóstolo é o dom mais alto. Apóstolo é aquele que vive a mensagem, tá? Aquele que é um exemplo de demais, tá? Aquele que tem por papel, tá, o contato com a mensagem. Vamos ver quem são essas pessoas nessa comunidade nessa época. Ué, não volta? Volta. Então vamos lá. Então, apóstolos, vem do grego, aquele que é enviado a serviço dele, em missão, missionário. É diferente o Pedro, que a gente lê discípulo de Jesus, e o Pedro, que a gente lê apóstolo. Parece que aquela mesma pessoa amadureceu, modificou, né, se tornou capaz de fazer uma série de coisas. Ok? Em segundo lugar, você tem o que os cristãos chamam de profetas. Quem são esses profetas? Hoje, profeta para nós é uma pessoa que fala do futuro. Né? Na época de Kardec, já tinha esse sentido. Kardec tem um capítulo sobre profetas, uma parte sobre profetas no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala assim, olha, mas não era bem isso não. À medida que ele vai lendo e vai vendo como eram os profetas, ele fala assim, olha, esses profetas parecem com o que a gente hoje chama médiuns, com as pessoas que a gente chama médiuns. Então, o que é o profeta? Carismáticos, ou seja, que tem um carisma, que falam em nome de Deus sobre a inspiração do seu espírito. Então, na igreja, acreditava-se, nessa primeira comunidade, acreditava-se que Cristo foi e que ele enviou o Espírito Santo. E que o Espírito Santo falava através dos profetas. Esse Espírito Santo, à medida que eu fui lendo, eu não sei se eu estou andando demais, eu fiquei na dúvida se não seria o próprio Jesus falando através dos médiuns que o viam, que o percebiam e dando orientações para essas primeiras comunidades. Tá? Então, eles colocaram o Espírito Santo, eles não falam dos médiuns como alguém que está tendo contato com os mortos, com os espíritos dos mortos, como a gente vê no movimento espírita, tá? Mas assim, eles teriam assim, respostas para o problema das comunidades, orientações trazidas para as comunidades, muito semelhante ao que os espíritos superiores fazem com a gente em nossos grupos. Tá? Embora os espíritos superiores respeitem demais as decisões que a gente toma nas dificuldades nossas do dia a dia, eles quase sempre estão presentes, estão dando um toque, estão dando uma sugestão, estão dando uma inspiração, e deixando a nós a responsabilidade de decidirmos, tá? E a responsabilidade de assumir as consequências daquilo que a gente decide. Senão a gente volta a ser criança de novo, na relação com os espíritos. Ele vira o pai e a gente vira criança. Né? E dizem que isso seria possível para todos os fiéis, mas que certas pessoas são dele dotadas de modo especial, a ponto de merecerem o título habitual de profetas. Okay? Então, é muito semelhante ao que a gente diz. Todos nós temos a capacidade de perceber num grau maior ou menor a presença dos espíritos desencarnados. Então, a gente reserva o nome de mestre para aqueles que têm essa faculdade num grau mais exacerbado. Não é isso? Então, na esquina de pedra, a gente encontra os personagens do Wallace tendo contato com a profecia e a mediunidade. Aqui na página 97 ele escreve Filocteno, que é, vamos dizer assim, um personagem principal, masculino, e Gala, que é o personagem principal feminino da trama do livro, tem o dom de profetizar, sabias? Quer dizer que será possível dialogar com os espíritos através deles? Então aqui a gente tem o Wallace interpretando a profecia como a mediunidade da forma que a gente entende. Tá? Essa é uma impressão forte que eu tive na leitura do livro. Tem horas que o livro ele fica entre os cristãos primitivos e a nossa organização do movimento espírita hoje. Então eu não sei, eu não encontrei ainda nas leituras que eu fiz, tirando situações pontuais, como aquela que Leon Denis colocou no livro Cristianismo e Espiritismo, quando ele fala de um papa que queria escrever uma carta, que podia criar um cisma na igreja. E aí então o papa escreve a carta, fica preocupado, vai para a catacumba, se fecha
deixa a carta lá e entra em jejum e prece durante 2 ou 3 dias, pedindo orientações sobre se é aquilo mesmo que ele deveria encaminhar para o outro dirigente, vamos dizer assim, do pensamento católico. E depois de 2 dias eles pegam a carta está toda rabiscada, tá? E tem escrito embaixo assim, lido e corrigido. Tá? Ninguém teria tido contato, ou seja, parece um fenômeno mediúnico, né? Parece bastante com um fenômeno mediúnico. Agora, se o Papa entendeu que foi o Espírito Santo que fez isso, se foi algum outro membro da comunidade católica, isso a gente não sabe. De recordação de memória, eu não vou lembrar como foi colocado no livro. Mas, de qualquer forma, se a profecia envolvia a identificação de que o Espírito Santo era um espírito de um homem, isso não está claro. Tanto é que havia a confusão de quem seria o Espírito Santo. Quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. E essa é uma das grandes confusões da história do catolicismo. Tá? E a tese vencedora é que os 3 são Deus. Os 3 são manifestações de Deus. E como é que Deus pode se tornar homem, isso é um mistério. Ou seja, não vamos discutir isso à luz da razão, não. Deixa isso para lá. Tá? Decidimos isso e pronto. Tá? Isso não parece decreto-lei da nossa presidência da República, que via para o Congresso, tá? E que vai com a força de decreto-lei, na verdade é um decreto-lei. Tá? É sim um decreto-lei, nós vamos ver de quem. É um decreto-lei de Constantino. Tá? Na comunidade primitiva, você lembra Paulo perguntando, serão todos doutores? Um termo que a gente usa e encontra também na Bíblia de Jerusalém, que a gente tanto gostava, os pés de página, são os estudiosos da Escola Bíblica de Jerusalém, eles falam de Díscalos, que é o nome doutor em grego. Tá? Então, quem que eram os doutores? Bom, com certeza não são os da universidade hoje. Naquela época nem existia universidade. Tá? O doutor vem do latim doctor, que significa mestre, preceptor, aquele que ensina. Então, parece que a função de ensinar podia ser uma atribuição das pessoas. Então, a gente tem na cabeça a imagem do apóstolo ensinando, e o apóstolo podia ensinar, o profeta podia ensinar, porque eram funções superiores, mas a atribuição principal deles não era o ensino. A atribuição principal do doutor, onde havia na comunidade cristã, era o ensino. É a mesma coisa que a gente chamar hoje de professor. A gente chamava doutor, tá? Hoje é mais famoso, só da história, mas na época, assim, é o trabalho dele, ensinar. É ler, estudar, ensinar. Ok? Eles seriam equivalentes aos nossos expositores, aos estudiosos. Haroldo Dutra preferiu a tradução da palavra como mestres, na tradução do Atos dos Apóstolos. Vocês conhecem o Haroldo Dutra, né? É um espírita, juiz de direito, e fez uma tradução contemporânea do Novo Testamento até o livro dos Atos. Tá? Dos 4 evangelistas, ele não teve fôlego ainda, está tendo, mas ainda não teve, para traduzir as epístolas de Paulo, de Pedro, de etc, etc. Tá? A gente tem os presbíteros. Tá? De onde vêm os presbíteros? Eles são administradores da comunidade. Vem do grego presbúteros ou presbos. Tá? Presbos, presbeos, que quer dizer velho, idoso, experiente, digno de respeito, venerado. Então, como eles tinham uma comunidade concreta, e na comunidade concreta as pessoas comiam, vestiam, tinham necessidades, e eles se chamavam de irmãos, porque se enxergavam como membros de uma família, e como eles se tratavam por irmãos, né, você não vai permitir não vai deixar que sobrando comida na sua casa, o irmão seu tenha fome. Não é assim? Se a irmã sua começar a ter fome, o que você faz? Você vai pegar umas coisas lá da dispensa, vai levar para sua irmã, e os cristãos primitivos faziam isso. No convívio deles em comunidade, não existia geladeira, não existia... E assim, eles não davam o valor do dinheiro de acumulação, eles não tinham um propósito de acumulação, mesmo porque muitos deles acreditavam, me fugiu o nome grego da cabeça, eles acreditavam na volta de Jesus e na instalação de um reino, de um novo reino. Esse negócio vai me voltar na cabeça daqui a pouco. Me ajuda aí, se eu esquecer. Ressurreição? Não é ressurreição, não. Parousia. Parousia, muito obrigado, Bela. Sabia que você não ia me deixar na mão. Parousia é isso, o retorno de Jesus é o estabelecimento do cristianismo no mundo. Se seria num reino
do próprio mundo, se seria num reino sobrenatural, porque eles não tinham muita clareza sobre isso. Mas alguns esperavam que a parousia fosse acontecer dali a alguns meses, no próximo ano. Então não fazia o mínimo sentido ficar acumulando coisa, guardando coisa. Eles distribuíam as coisas entre os irmãos da comunidade. Quem ficava responsável por isso? Porque dá briga, né? Você está passando fome, eu dou comida para você, eu dou comida para você, é injusto. Né? Então, quem fazia essa parte de gestão mesmo do dia a dia da comunidade era o presbítero. Tá? Ele que era o responsável. Mas um presbítero só não consegue gerir tudo. Tá? Não é, se a gente deixar só o Pedro Nakano, que é o presbítero aqui do Centro de Cultura, para fazer todo o trabalho do Centro de Cultura, não sai Centro de Cultura. Isso começou a acontecer na primeira comunidade, quando começou a ter um litígio, um conflito entre os judeus da Judéia e os judeus chamados helenistas, que são judeus que saíram da Judéia, que foram morar em espaços, em terras, onde se falava o grego, e alguns deles nem liam a língua deles. Eles liam a Bíblia em grego. Então existia um mal-estar entre eles. Parece que os judeus da Judéia se sentiam mais judeus do que os seus parentes que foram morar fora e que não aprenderam nem a língua deles. E aí então houve uma acusação de estar havendo distribuição de bens diferenciada entre os judeus, as famílias dos judeus da Judéia, e a mulher ficava numa situação muito difícil naquela época, né, porque ela era realmente necessitada, estar casada com um homem, ser sustentada por ela. Ela não tinha acesso ao mercado de trabalho igual as mulheres hoje. Né? Hoje é o contrário, nós homens que precisamos ter uma grande mulher junto da gente. Né? Sozinho a gente fica assim meio incapaz. Né? Elas é que já passaram, tomaram a frente e ainda tem a generosidade de fazer a gente acreditar de que a gente é a cabeça do casal. Né? Mas a época isso não acontecia, a pessoa tinha dificuldade, então começou a haver queixas levadas aos apóstolos, e os apóstolos falaram assim: olha, a gente não pode ficar fazendo o nosso trabalho, não que isso não seja importante, mas se a gente for ficar parando com o nosso trabalho para fazer isso no dia a dia, a gente não vai dar conta. Na época, o apóstolo ocupava a função do presbítero. Então, depois que foi criada a função do presbítero, e aqui naquele momento criou-se a função do diácono. E o diácono mais famoso que a gente conhece, que todo mundo conhece aqui, é Estevão, do livro Paulo e Estevão. E talvez quem tenha lido o livro não saiba que ele era diácono ou o que é ser diácono. Ele passou a ser ele era judeu helênico, helenista, e ele passou a ser um dos responsáveis pela distribuição. E como ele aspirava aos dons mais altos, como dizia Paulo, ele também ocupava a função, começou a ocupar a função de doutor, de didático. Ele também ensinava, ele também pregava. E aquilo incomodou os judeus, e eles deram a pena de morte. Ele foi o primeiro a ser perseguido pelo poder estabelecido dentro da Judéia, dentro dos judeus. E foi apedrejado até a morte. Ele foi apedrejado até a morte, todo mundo lembra. Todo mundo lembra dos personagens de Emmanuel ao redor dele. Mas qual que era a função de Estevão? Isso às vezes pode passar meio batido na leitura do livro. Tá? Bom, como que eles escolhiam o presbítero? Então, uma outra coisa. Quem escolhe o presbítero? A comunidade. Quem escolhe o bispo? Ou é o Vaticano ou é o arcebispo, não é isso? Ou é o cardeal. É alguém superior na escala hierárquica. Quem escolhia o presbítero era a comunidade. Tá? Então aqui, na epístola de Paulo a Tito, tá? De uma das igrejas do Oriente, da região da Grécia, ele fala assim: quem que deve ser o presbítero? A comunidade deve escolher um homem irrepreensível, aqui, ó, esposo de uma única mulher, tá? E isso tem a ver com os costumes romanos e os costumes judaicos, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução. Nós também é a eleição, né? Já pensou se a gente usasse isso aqui? Ia ser uma falta de candidato, não ia? Olha, cara, nem de insubordinação. Porque é preciso que, sendo ecônomo das coisas de Deus, o episcopo, esse nome episcopo, episcopo, vai ser usado como bispo. Mas nessa época o bispo não tem o sentido que tem hoje. O sentido que vai começar a ser construído com Inácio de Antioquia.
Tá? O episcopo seja irrepreensível. Então, é um presbítero episcopo. Os historiadores colocam dessa forma. Não presunçoso, aí piorou mais ainda, porque além da família começa as competências, como diria o pessoal da área de empresa hoje, né? Nem presunçoso, nem irracível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que a contradizem. Então, você escolhe, você pega a comunidade de cristãos, tentando viver a mensagem cristã, e aquele que melhor representa essa mensagem que é o seu presbítero. Espírito puro reencarnado. É claro que eu não vou conseguir alguém que atenda a todos esses quesitos, mas Paulo está dizendo, na hora de escolher a comunidade, você não vai escolher o presbítero que é seu amigo. Você não vai escolher o presbítero só porque fala bem. Olha como é que é importante ser honesto. Você não vai escolher um presbítero, você não vai escolher um presbítero e depois fica com uma situação difícil porque os filhos estão vivendo uma vida dissoluta. Pode ser tentado a usar as coisas para poder fazer. Né? Sim. E no livro A Espina de Pedra, o Wallace escreveu, né, descreve uma comunidade, que a gente não sabe até que ponto ele é uma ficção, em que o Adastro é um personagem que encarna isso. Em que os personagens da Espina de Pedra respeitam o Adastro por ser assim. Aí o Meriton vai encarnar a nova forma de organização, de gestão que o Império Romano quer trazer para a comunidade cristã. Então, os presbíteros, episcopos ou episcopos eram escolhidos pela comunidade e podiam até ser destituídos por ela. Tinha impeachment na comunidade cristã. Okay? Começou a não trabalhar do jeito, criou uma expectativa e começou a fazer um negócio diferente, a comunidade podia destituir. E isso causava pavor dentro da comunidade dos bispos, dos presbíteros como um todo. Porque às vezes o presbítero estava desagradando a comunidade, mas ele agradava ao outro episcopo, ao outro bispo que estava numa cidade importante como Roma. Então era o interesse de Roma contra o interesse da comunidade local. É aí que vai surgir Inácio de Antioquia e ele vai tentar dar força ao presbítero. E vai enfraquecer o papel da comunidade junto à escolha do presbítero. Aí ele ficou meio bandido na história. Tá? Não existe essa história de eu estou fazendo de forma meio jocosa, não existe. A gente não vai tentar transformar as pessoas em heróis e bandidos. Porque na Antioquia tem coisas admiráveis, tem decisões que a gente lamenta hoje. Pessoa como nós, tentando acertar, às vezes ele erra. Tá? Mas essa decisão de reforçar o papel, a função do bispo, a autoridade do bispo, querer submeter todo mundo à autoridade do bispo, tá? É que vai possibilitar criar uma elite dentro da igreja. Na realidade tinha missão. Que eu e Inácio aqui como uma missão, que vai ter, o primeiro que vai ter a ideia de... Mas ao mesmo tempo não tinha, né? Inácio queria morrer em nome do Cristo. Você está disposto a morrer em nome de Cristo? Morrer mesmo. Tá? Ele queria chegar na frente, ele queria desacatar a autoridade romana. Se a autoridade romana não mandar sacrificar, eu vou falar já disso daqui à frente, ele queria dizer não, eu acredito em Jesus. E ele fez isso. Policarpo, que é o bispo que ele defende, é uma das cartas dele, é a mesma coisa. Eles não eram suicidas no sentido de que eu quero morrer a qualquer custo. Mas eles pensavam assim, quando chegar a minha hora, eu não quero fraquejar na minha hora. Eles acreditavam naquilo que... Sim, eles acreditavam que aquilo era mais importante até que a própria vida do corpo. Então, como é que eu não admiro um homem desse? Eu admiro, não quer dizer que eu tenho concordado com tudo que ele pensa, ok, gente? Não é? Eu vou admirar. Esse é um ato heróico, um ato corajoso. É um ato que mexe com a gente. E se eu chegasse lá na hora, eu não sei se eu não seria dos apóstolos, né? Sacrifica para o imperador, sacrifico. Cadê? Traz aqui, vou sacrificar, pronto. Não acredito nada disso que eu fiz, publicamente. Vou continuar acreditando no que eu fiz. Tá? Era uma tentação isso. Né? Então, já falei de Antioquia, peguei uma carta dele aos esmirniotas, da comunidade de Esmirna. E ele fala, segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai,
ao presbitério como aos apóstolos. Respeitai aos diáconos como a lei de Deus, ou seja, ele está dizendo, respeita as autoridades como uma hierarquia. Uma hierarquia que chega a Deus. Jesus obedece a Deus. Bom, se Jesus obedece a Deus, Jesus não deve ser Deus, né? Isso não está claro na teologia de Inácio de Antioquia, que é o que hoje. Ele obedece a Deus, é outro subordinado a... Está lá o texto. Tá? Continua para nós aí. E por fim, a gente no diácono, já falei deles, são escolhidos para auxiliar os apóstolos já na comunidade de Jerusalém, distribuir o alimento, por exemplo, e depois o presbítero vai assumir essa função. Estevão foi escolhido no primeiro grupo de apóstolos, tem uma pintura à hora aí representando Estevão sendo apedrejado, morrendo em nome de Jesus. Vamos lá. Na esquina de pedra, o Wallace coloca isso, que bate bem com o que a gente vem lendo. O que sobrava, o número da página, esse númerozinho que eu coloquei antes, tá? É na página da minha edição. O que sobrava nas dispensas familiares não era retido ou levado à venda, fazia parte de uma dispensa comum. E essa dispensa comum passava por todos, então ninguém ficava miserável, pelo menos na comunidade cristã. A comunidade cristã se socorria uns aos outros. Tem comunidades neocristãs dos dias de hoje que fazem assim. Eu tenho uma amiga que foi fazer doutorado nos Estados Unidos, chegou lá. Estava vivendo de bolsa brasileira, tá? Numa época não devia ser bolsa da FAPESP, né? Aí ele estava lá nos Estados Unidos e ela era ligada à comunidade batista. Aí um belo dia o pessoal da comunidade chegou para ela e falou assim, olha, a gente fez uma análise aqui e viu que você era marido, tá? Eram doutorandos ou estavam fazendo pós-doc, fazendo alguma coisa. A gente viu que vocês é quem estão com mais dificuldade aqui na comunidade, então a gente veio trazer um alimento, um farnel para vocês, um extra para vocês. E ela ficou super grata, tá? Não se sentiu ofendida não, nesse ponto ela é cristã de verdade, tá? Então isso existe em alguns lugares, tá? Continuando. Na esquina de pedra a gente tem uma série de posições onde eu botei interrogação e que eu me pergunto, é o Wallace escrevendo, falando do movimento espírita hoje, fazendo uma associação com o movimento cristão da época, ou isso acontecia no movimento cristão da época? Se acontecia, ainda não consegui encontrar nas leituras que eu fiz. Se vocês encontrarem, me passem, tá? Por favor. Então vamos lá, página 23. Os chefes de família se reuniam e elegiam um ancião de autoridade maior. Então a escolha do presbítero, isso a gente encontrou. Página 127. Adácio eram presbos e recusaram o título de bispo que se vinculava ao paganismo. Esse romance está acontecendo no ano 300 e pouco. Então, o Inácio de Antioquia é do ano 100. Então já devia haver uma consolidação da pessoa do episcopos, bispo, dentro da hierarquia da igreja a essa época. Então talvez isso não devesse acontecer nessa época. É um anacronismo no romance dele. Página 132. Colégio para a congregação apostolar que eles haviam criado lá na época. E aí então o Wallace conhecia bem a organização romana e falou assim, mas eles estão imitando uma instituição pagã, que é o Colégio Áugulo. Tinha os áugures, que eram uma espécie de sacerdotes romanos. Então os sacerdotes cuidavam dos deuses romanos, então os sacerdotes faziam uma série de coisas, e o que o Wallace diz é que eles começam a imitar essas coisas dentro do contexto do cristianismo. E a gente vê que isso deve ter acontecido mesmo com a mão de Constantino, que vai tornar o cristianismo. Primeiro ele vai soltar o Edito de Milão, que diz que o cristianismo tem que ser respeitado. Depois, os sucessores dele vão tornar o cristianismo a religião de Estado. E ao tornar o cristianismo em religião oficial, nós vamos ver o que eles fizeram no final do estudo. Se eu falar agora, vai ficar tudo quebrado. Tá? Não lhe seria difícil persuadir aos fiéis que, para evitar confusão, era necessário submeter muitos pastores a um só padre. Ele fala em pastores, esses pastores seriam os diáconos, muitos padres a um bispo e muitos bispos a um metropolitano ou metropolita, como eles falam hoje, que é equivalente ao arcebispo de hoje. Tá? E o que a gente viu é que isso já existia à época de Inácio de Antioquia, essa tentativa de estruturar a hierarquia da igreja. Não me parece que seja algo dos anos 300.
na esquina de pedra, capítulo 55, é um negócio que eu acho que tirou do movimento espírita hoje. Tá? A noção de juventude naquela época não é a noção de juventude que a gente tem hoje. Nem a autonomia, nem a atividade, nem o papel de estudar, nada disso. Então aí ele fala, põe na comunidade cristã lá, ele se reunindo num movimento coordenado com a vida da igreja que fosse capaz de preparar a juventude especificamente para o trabalho de evangelização. Aqui, para mim, ele deu uma espiritada no romance dele. Ele está falando de nós aqui. Nós é que tivemos essa decisão aqui no Brasil a partir do final dos anos 30, início dos anos 40, e fortalecemos o movimento de jovens com seus interesses e, portanto, com uma organização que pudesse contemplar as necessidades do jovem, para que ele não fosse mais um dentro de uma reunião pública ou mais um dentro de uma reunião mediúnica. Ok? Isso é bem espírita, não me parece muito cristão. 198. Meriton pretende interromper o serviço assistencial mantido até agora. Tá? Afirma que a igreja é, em última análise, um templo. Para mim também ele está desconstruindo com o personagem negativo dele, que é o Meriton, que é o personagem que está transformando a igreja numa instituição romana, tá? Mas eu não sei se isso é de época. Um serviço assistencial, a gente pode chamar de serviço assistencial, apesar de que na Epístola de Paulo falou de assistência lá, né? Então talvez o Wallace esteja certo aqui, eu esteja botando chifre em cabeça de burro, tá certo? E essa ideia de transformar. É? 10 minutos? Pode ser que, como tinha a forma da dispensa cultural, Isso. o Meriton, ele queria o personagem que vai ser o bispo, que vai ser aquele que vai ser imposto para a comunidade, né? Seria um novo prefeito. Ele não queria que houvesse a dispensa comunal. Ele não queria que houvesse a dispensa comunal. Então acho que é nesse sentido. Resta saber se foi isso mesmo que aconteceu à luz da história. À luz da ficção dele, foi isso que aconteceu, isso mesmo. Mas à luz da história foi assim que aconteceu, foi assim que as comunidades, foi o decreto de Constantino que transformou comunidades em cidadãos submetidos ao imperador. Vamos passar rápido então, vou passar voando agora. Cristianismo e judaísmo. Então, uma das coisas que eu vi nos autores mais recentes, falaram de Nietzsche, por exemplo. Nietzsche, eu li Rosa Luxemburgo, e hoje eu vi até expositores espíritas no centro espírita usando essa designação judeu-cristão. O pensamento judeu-cristão. Encontrando, é uma forma de pensar que valoriza similitudes entre o judaísmo e o cristianismo. Quando a gente vê a história é exatamente o contrário. A gente vê no início os cristãos tentando dizer, não somos judeus. A gente vê os cristãos brigando, não fazendo circuncisão. Lembra do Concílio de Jerusalém? Isso está lá no Paulo Estevam. Os judeus dizendo assim, bom, os cristãos dizendo assim, bom, então tá certo, já que a gente não vai fazer, a gente não precisa exigir que a pessoa seja judia para ser cristã, qual que é o pacto que a gente tem? Qual que é o pacto mínimo? Que acabou sendo desobedecido. O pacto mínimo do Concílio de Jerusalém era isso aqui, a abstenção dos ídolos, evitar uniões ilegítimas. No Império Romano, o sexo era bastante livre, as pessoas tinham relações sexuais fora do relacionamento conjugal, os jovens tinham relacionamento sexual, isso era um negócio, era bem devasso, tá? E existia tem uma frase que eu li, eu não consegui recuperar a origem, que diz assim, os cristãos compartilham a mesa, não compartilham a cama. Então, assim, eles se punham contra os hábitos romanos da época, tá? E isso talvez, as uniões ilegítimas sejam uma herança do judaísmo, mas estão bem de acordo com o pensamento de Cristo. Tá? Eu não posso dizer isso como sendo exclusivamente judaico. E não comer as carnes sufocadas, que é um negócio que se abandonou à medida que o cristianismo foi crescendo. Ninguém lembra disso aqui. Tá? Hoje, os judeus mais ortodoxos têm disso. Os judeus contemporâneos também não dão bola para isso, não. Como morreu o boi? Sangrou toda a carne antes, tirou toda a carne, todo o sangue da carne para poder comer ou não? Tá? Hoje nem os judeus, as comunidades mais avançadas no meio judaico, dão bola para essa regra. Tá? Só os ortodoxos é que não bolam para essa regra. Então, a gente tem no começo os cristãos querendo dizer, somos cristãos, somos diferentes dos judeus. E os judeus ficaram com muita raiva dos cristãos quando teve o episódio do templo de Jerusalém. Porque eles queriam que os cristãos, descendentes de judeus, defendessem o templo contra os romanos, e os cristãos ficaram neutros. Então, os judeus deram um voto de afastamento, de
não querer ter contato com os cristãos, porque eles não se interessavam pelas questões judaicas. Ok? Então, no final, é que eu vi os autores que estão tentando defender o cristianismo dos seus críticos, são os apologetas, tá? Eles fazerem um raciocínio mais ou menos assim. Vocês estão dizendo que o cristianismo é uma invenção recente. Não é. A gente vai encontrar o cristianismo antes de Abraão. Então eles recorrem a coisas do Antigo Testamento para dizer, olha, Jesus existe antes de Abraão, Jesus já instruía a comunidade, há elementos do cristianismo muito antigos, e eu acho que o pessoal confundiu o meio de campo nessa história. E eu acho que quem é hostil ao pensamento cristão acaba usando essa ideia de judeu-cristão como um ato político. O que me assustou foi encontrar esse discurso no meio do movimento espírita. Eu deveria conhecer um pouco mais de cristianismo do que o pessoal que está estudando lá na academia. Uma vez eu perguntei para meus alunos se eles conheciam a história de Sansão, para falar de mito. Pelo menos ninguém teve coragem de dizer que conhecia. Todo mundo teve medo de dizer que conhecia. A princípio ninguém conhecia, eu tive que contar a história. E são eles que são os construtores do pensamento cristão. Bom, Inácio de Antioquia contra a tendência judaizante, não é ele. Ele fez um negócio que eu não concordo, mas ele estava aí lá, nós somos cristãos, a gente tem uma identidade própria. Tá? Com efeito, se ainda vivemos segundo a lei mosaica, admitimos que não recebemos a graça, que é o pensamento cristão. Tá? É absurdo falar de Jesus Cristo ao mesmo tempo judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo, pois nele se reuniu toda a língua que acredita em Deus. Ele escrevendo os Evangelhos. Tá? Então, assim, cristianismo e judaísmo eram duas coisas diferentes. Tá? Falar em judeu cristão é forçar uma barra danada, na minha opinião. Tá? Então, você tem uma construção de identidade cristã. Um dos nomes que eu estou lendo é esse, que já é da época do Constantino. Eusébio de Cesaré, que tem a mais antiga história eclesiástica que a gente tem notícia. Tá? Foi escrita por um cristão. Então, vamos passar por isso aí. Tá? O judaísmo dos apologistas. Vamos passar, a gente já falou disso. Os dogmas. Então, o desafio da comunidade cristã primitiva que eu enxerguei são esses três aqui. Primeiro, como interpretar os ensinamentos de Jesus. Jesus veio ensinou uma série de coisas, o que foi mesmo que ele falou? Isso era um conflito para eles. E eles não tinham uma resposta única. E os diferentes cristãos se debatiam com os ensinamentos que eram passados para eles. E outra coisa, eles não tinham a Bíblia que a gente tem. Quem que fez essa Bíblia que a gente usa hoje, irmãos? Jerônimo. E o que Jerônimo falou, segundo Leon Denis, quando ele foi fazer esse trabalho? Sob encomenda do Papa. O Papa Belo falou assim, tem muitos textos atribuídos a Jesus e aos apóstolos, eu quero que você escolha aquele que todas as comunidades irão usar. O que o Jerônimo falou, você lembra? Ele virou e disse assim, trabalho pio, porém difícil esse que ele me passa. Porque quando eu terminar, nenhuma das igrejas reconhecerá essa minha Bíblia como sendo a Bíblia. Porque ele vai tirar, ele vai mexer, ele vai escolher, e o pessoal que estuda outras coisas vai falar assim, mas e isso que ele deixou para lá? Por que ele deixou para lá? Por que ele não encartou essa carta? Por que ele não colocou esse evangelho? Por que ele não fez isso? Tá? Então, isso já é uma criação romana. Tá? A Bíblia que a gente tem é uma criação romana. É o imperador romano querendo colocar o cristianismo dentro de uma linha que ele pudesse legislar e controlar o cristianismo sobre ela. E as autoridades cristãs, tá, se submetendo a isso, porque estavam sendo perseguidas, acharam que o imperador era a mão de Jesus que trazia o reconhecimento do cristianismo ao mundo. Que o imperador é que seria o parousia. Mal imaginavam eles o quanto eles estavam sendo manipulados por Constantino e pelos seus sucessores. Bom, tem a questão dos ritos e símbolos, não vai dar tempo de passar, vamos passar voando aí por isso aí. Então, a Eucaristia, como o pessoal faz hoje na igreja, não existia uma refeição comunal, tá? Tem aí as coisas. Eles tinham a instituição do catecumenato, ou seja, antes de você se tornar cristão, antes de você fazer o batismo, que é um ritual herdado, esse sim herdado dos judeus, você tinha que estudar o cristianismo.
Você não se batizava sem conhecer o cristianismo. Tá? Ou a gente esqueceu disso, né? Hoje tem um monte de gente que se diz espírita sem conhecer o pensamento espírita. Não é? Isso a gente devia lembrar. Continua. A gente está adiantado no tempo, acho que se quiser pegar mais uns 10 minutos. Eu tenho 50 slides, vamos passando voando, tá? 10 minutos eu vou gastar desse jeito aí. Tá? A questão do jejum, que era um hábito judeu, e que na carta de Barnabé, não o Barnabé de Paulo, esse outro Barnabé do século I, ele está falando assim, que tipo de jejum a gente deve fazer? E aí ele é totalmente contrário a fazer o jejum formal, o jejum de não comer alimento. Ele é a favor da gente fazer um jejum que desata todas as amarras da injustiça, desfaz as cordas dos contratos iníquos, envia os oprimidos em liberdade, rasga toda escritura injusta, reparte teu pão com os famintos, se vês alguém nu, veste, conduz para a tua casa os desabrigados, se vês algum pobre, não o desprezes, não te afaste dos membros da sua família. Eis o jejum que eu escolhi. Já faz uma segunda leitura num rito absolutamente externo e que ele dá um sentido completamente cristão, totalmente não reconhecido pelos judeus da época. Se falar com Barnabé, que ele é judeu cristão, Barnabé desencarna de novo. Não vai aceitar isso de jeito nenhum. Continua, vai passando. O texto é lindo, fica para a próxima, para o futuro. Aí eu já estou mais próximo de Constantino, eu li um bocado. No início, no ano 100, eu estou lendo um bocado agora em torno de Constantino. Aí começam as coisas, né? Bispos vestidos em púrpura. Por que os bispos, até hoje, tem a faixa púrpura que eles usam aqui, ou que eles usavam aqui assim, no manto deles? Porque a púrpura era uma divindade romana dos senadores, era a elite romana. Então, quando o cristianismo foi considerado possível pelo Constantino, Constantino tomou uma série de ações que estão escritas em cartas. Uma delas foi essa. Ele transformou os bispos numa elite social. Eles tinham a mesma honra de um senador na distinção de Constantino. Aí eu lembrei muito de um texto do Irmão X, onde um espírito pergunta por que o espiritismo não era a maioria na sociedade. E aí então ele dorme e começa a sonhar o que seria se o espiritismo fosse maioria na sociedade. Aí sai mostrando os conflitos do espiritismo com as coisas da política dos homens. E aí a pessoa acorda assustada, fala assim, não, vai acontecer isso tudo com a gente. Tá? Foi o que aconteceu com os cristãos. Eles vão se tornar uma elite dentro do Império Romano. E tem as marcas de virar elite romana até hoje. Até hoje a gente encontra essas marcas. Eu vou mostrar algumas para vocês. Então tem a púrpura. Tá? Pode ir. Esses são os senadores aqui. Vocês estão vendo que ele tem essa marca aqui. Essa cor aqui é púrpura. Você tem a púrpura para os bispos. E você tem um vermelho muito forte, que tem um outro nome que eu esqueci, que é o que os cardeais usam. Que também é uma distinção. Só o imperador romano vestia-se todo de púrpura. E o homem mais simples não tinha nenhuma púrpura na roupa. Aí daí os cristãos éramos o povo, perseguido, minoria. Não éramos escravos. E aí a gente virou elite, virou púrpura. Tá? Então, esse cristianismo do Constantino não é o cristianismo do Cristo, não é o cristianismo da comunidade primeira cristã. Ele fez uma reengenharia. Ele fez uma péssima reengenharia do pior tipo. Tá? Ele fez uma cooptação, como a gente falaria em história, não é isso? A missa. De onde vem a missa? Tá? Então, nos personagens da Esquina de Pedra, tá? Você tem uma briga por qual que é o sentido original da missa, mas o sentido mais possível, eu vi lá pela gramática do latim, é esse, inter missa est. Ou seja, o pessoal fazia, antes era uma reunião da comunidade. O pessoal vai transformar essa reunião da comunidade num ato ritual, templário, do templo. E inter missa est significa, pode ir embora que acabou. Se manda. Mais ou menos isso. Vai embora. Até os católicos eles sabem que existe esse significado e têm medo de assumir. Preferem assumir um outro que não tem, de missa que não tem esse sentido, que é um sentido grosseiro. Vocês estão aqui para assistir, acabou. Se vocês não entenderam que acabou, vão embora. Inter missa essa. Tá? Viagem com extrema unção.
Aí o personagem do Wallace diz assim, mas o viático não são as merendas e refrigerantes que ofereçam aos hóspedes, são provisões para a viagem. No latim antigo, quando morria um romano, tá? No culto pagão, o que eles faziam com o romano? Você se lembra? Eles pegavam 2 moedas e colocavam sobre os olhos. Para que serviam aquelas moedas? Para pagar carote. Para pagar carote, que ia atravessar. Tá? Então, a extrema unção, o viático, é uma substituição desse rito. É um refazimento desse rito com a cara toda cristã. Tá? Segundo o Wallace. O litus, que até hoje o patriarca, os superiores da igreja ortodoxa ainda usam, era um instrumento dos álgures romanos, dos sacerdotes pagãos. Eles usavam o litus, que é essa vara redonda aqui, tá? Que é curvo, para poder delimitar o que é res sacra, o que é o espaço sagrado. Então, ele passava o litus e o espaço virava sagrado. Então, a partir de hoje, o espaço é espaço templário. Tem nada a ver com o bordão de pastor. Isso é uma reapropriação, é uma mudança de significação. Então, os personagens do Wallace, eles veem o Meliton usando o litus e eles ficam assim, ué, o que a gente virou? Nós viramos pagãos? Como assim? Tá? Continua. Tá? O púlpito, que na Idade Média já ocupou esse espaço todo aqui da igreja, virou um espaço importante entre o coro e um outro lugar lá da igreja. Mas assim, no romance do Wallace, quando o chefe da comunidade começou a pregar de cima de um lugar, eles falaram assim, mas esse é o púlpito do teatro, isso aqui é um teatro? Então ele põe na boca dos personagens esse estranhamento de um ato teatral dentro do que antes era uma comunidade. E que não fazia o mínimo sentido transformar o ensino num ato teatral. Vamos lá. A hóstia. Tá? O velho costume romano de oferecer sacrifícios sangrentos fez com que se chamasse hostia. Ad hóstibus sedentes ao animal sacrificado antes. Presta bem atenção. Antes de qualquer coisa ser alcançada com graça dos deuses, chamava-se vítima, victis, hóstibus, ao animal sacrificado depois como agradecimento. As hóstias romanas eram os carneiros e os cordeiros, as vítimas, os bois e os burros. Então ele vai mostrando que houve uma mudança entre um ato pagão para um culto cristão pagão. A questão do Jesus como redentor, vamos para frente. A batina, essa sotaina negra que os bispos usam, era do culto de Mitra, que era outra religião importante nos romanos na época, e que o Constantino fez o favor de trazer ao meio cristão para que os mitraístas não se sentissem desconfortáveis no meio cristão. Então, olha só, você tem a púrpura romana e a sotaina negra do culto de Mitra, que é o que a gente encontra na esquina de pedra, o Wallace colocando. Ele chamava Eirocoraces, vem de corax, que quer dizer corvo. Tá? Os lugares de onde, como foi a evolução da reunião dos cristãos. Tá? Então, no começo, eles tentavam divulgar o cristianismo nas sinagogas, porque eles achavam que o cristianismo, no começo, veio para a comunidade judaica. Tendo os problemas de relação, eles começaram a divulgar o cristianismo nas casas dos cristãos que se convertiam. Tá? É o caso de Áquila e Prisca, que recebiam Paulo, que todo mundo se lembra disso, está no Paulo Estevão. Depois, em Roma, como o cristianismo foi considerado criminoso e os cristãos por morte, eles começaram a se reunir nas catacumbas. E era um negócio tão grandioso que a gente chegou a ter 42 catacumbas com galerias de 100 a 150 quilômetros construídas assim abaixo da Via Ápia. E algumas catacumbas com 2 andares. E eles desenhavam nas paredes e eles usavam as catacumbas também para enterrar os mortos, porque os romanos queimavam seus mortos. E possivelmente alguns cristãos primeiros acreditavam na ressurreição dos corpos. E os judeus também tinham o hábito de não queimar os corpos, mas de enterrar os corpos, foi o que aconteceu com Jesus, se lembra? Tá? Então, a reunião era feita nas catacumbas e elas eram iluminadas a óleo a velas e óleo de querosene, não é querosene, é um óleo de oliva que queimava.
E aí dizem os historiadores que hoje tem as velas no altar em memória desses cristãos. Eu duvido um pouco, mas tudo bem, vocês estão falando, existia mesmo essa iluminação, porque eles estavam debaixo da terra. No século III, não volta lá, Alexandre, no século III, já na época de Constantino, aí começaram a surgir templos. Não tinha templos. Constantino começou a dar dinheiro para os cristãos construírem templos. Tá? Uma das primeiras igrejas, construção mais antiga que eu encontrei, é a Igreja dos Quatro Santos Coroados. Santo quer dizer cristão, nada mais que isso, é um sinônimo de cristão. Eles foram coroados porque eles foram condenados à morte, e a morte deles eles colocavam uma coroa com pregos e batiam os pregos do cérebro lá dentro. Então os quatro eram mártires e a comunidade foi dedicada à memória deles. Mas era uma casinha pequenininha. É Constantino tentando criar um espaço social delimitado dos cristãos para concorrer com os templos pagãos, que é algo que não existia até o século III. Tá? Aqui eu tenho os desenhos das catacumbas, vão para frente, tá? Uma catacumba por dentro, com uns lugares onde possivelmente eles podiam colocar corpos, tá? Umas imagens dela. Essa é a Igreja dos Quatro Santos Coroados. Já é do século III, ela é do ano de 314, e hoje é administrada por monges agostinianos. De minoritários a perseguidos pelo Império, eles vão se tornar elite. Tá? De perseguidos a elite. Vamos passar voando por isso aqui. É o Policarpo sendo crucificado. As perseguições são essas aqui, as oficiais. Tá? Nero, em 58, que Tácito diz que Nero perseguiu os cristãos porque tentou culpá-los pelo incêndio de Roma. Tá? Se Nero botou fogo em Roma, não sei. Tá? Mas essa é a historiografia oficial. Depois, Domiciano, de 81 a 96, fez com que os cristãos fossem expoliados do seu bem e executados por ateísmo. Como assim, cristão ateísta? É porque quem era Deus na sociedade romana? Quem era o Deus mais importante ali naquele momento? O imperador. O imperador era tratado como divindade. Então, os outros deuses são da mesma patota que ele, e ele é a divindade. Então, ao não aceitar o imperador como divindade, tá? Então eles são ateus. Como assim não me aceita como divindade? Eles são divindades, são ateus. E aí por isso é que eles foram para as catacumbas. Em 98 a 117 você tem a perseguição de Trajano, que puniu ateus convictos que não deviam ser procurados. Mas se alguém se dissesse cristão, aí ele podia ser levado a sacrificar o imperador. Se ele não sacrificasse o imperador, morte. Tá? E ele libertava os apóstolos. Então, a história oficial fala muito dos mártires, mas fala pouco dos apóstolos. Muitos cristãos não tiveram coragem quando chegou lá na hora. Você sacrifica, não precisa de mais nada, eles sacrificavam. E houve conflitos dentro da comunidade cristã entre os apóstolos e aqueles que eram mártires. E eu entendo os dois lados. Você vira e fala assim, como que um apóstolo pode continuar se dizendo cristão? O outro morreu para o cristianismo, ele negou o cristianismo, então o donatismo, por exemplo, era contra por ele e colocava todo mundo fora. E não aceitaria jamais que um apóstolo pudesse vir a se tornar um presbos dentro de uma comunidade, ou um bispo dentro de uma comunidade. Agora, tinha gente que tinha uma posição mais moderada, gente. Pelo amor de Deus, olha a situação que estava. Não quer dizer que ele não possa se arrepender, que não possa mudar. Nós somos cristãos, Jesus não pediu para a gente perdoar. Não quer dizer que ele vai ser Maria, vai com as outras sempre. Então você tem esses conflitos dentro da comunidade. Tá? Então a gente tem Trajano, depois a gente tem Marco Aurélio, que foi onde morreu Policarpo Irineu, de 161 a 180, execução de 50 cristãos no motim de Leão. A gente tem Décio, que perseguiu em todo o império, baixou o negócio, perseguiu todos os cristãos, isso já no ano 249 a 251. Valeriano, que seguiu Décio, manteve o exílio ou trabalhos forçados em Minas e decreto de pena de morte para quem não sacrificasse. Olha o tanto de gente que... E eles diziam assim, que o cristão nascia com o sangue do cristão. Porque esse ato de morrer por Jesus era visto pelo romano como um ato heróico. Quem que morre por Roma é o soldado, morre por Roma. Se eles morrem por Jesus, eles não são pouca coisa. Então eles diziam que com os mártires, aquilo mexia na sociedade romana, aquilo mexia no romanismo das pessoas. E muitos queriam saber quem eram os cristãos depois disso.
nós temos Galiano em 286, que massacrou a Legião Tebana. A Legião Tebana toda se converteu ao cristianismo, ele mandou matar todos os membros dessa legião. E a gente tem Diocleciano, que fez a grande perseguição já na véspera de Constantino. Tá? Então ele exigia o cumprimento de práticas religiosas tradicionais, retira os cristãos do exército, mata o Jorge da Capadócia, curiosidade, demite os cristãos de cargos públicos, queima os livros cristãos, prende o clero cristão, confisca os edifícios, as casas dos cristãos. Tá? Foi uma época muito dura e é essa época que vai criar esse problema. Tá? Aqui é o Wallace falando da morte dos pais, nessa época. Tá? Os cristãos seriam ateus, aqui a gente tem Nero, e aqui a gente tem uma Marte cristã sendo crucificada por Nero, sendo sacrificada por Nero. Crucificada não. Tá? Tem os apóstatas, são os traditores, os traidores. Tá? Já falei do donatismo. Vamos passar no Ressacre. Para a gente encerrar, tá? As discussões ficaram só essa. Então, a história hoje é contada como se a organização da igreja tivesse ênfase na tradição e na centralidade dos bispos. Os bispos são importantes porque eles têm acesso ao conhecimento original do cristianismo, como os apóstolos pensavam. E quando a gente vai lendo os autores, a gente vê que não existe isso. Não há como sustentar essa ideia de que tem um conhecimento ortodoxo do cristianismo que foi preservado e passado de um bispo para o outro. A gente sabe que isso não existe, por quê? Porque os bispos de diferentes momentos na história têm entendimentos diferentes do cristianismo. Tá? Então isso é uma conversa para a gente acreditar que eles têm um conhecimento acima do conhecimento do dia a dia. O conhecimento cristão é um franco debate sobre o que foi mesmo que o Cristo nos ensinou. E é isso que foi afogado pelo Constantino. Tá? A doutrina é uma história de construção dos dogmas vista como uma construção de dogmas e destruição de heresias, tá? que é como a gente lê hoje, também não é assim. O arrianismo, ele viveu até 300 anos depois de Constantino, mesmo sendo perseguido. Então, a história da doutrina cristã é uma história polêmica, de discussões, muito viva. E é isso que a gente tem que ver. Até que ponto a gente não encontra elementos do cristianismo, do espiritismo, no cristianismo nascente, no cristianismo vivo, não no cristianismo morto por Constantino. A política, a leitura da política dá ênfase aos mártires e à fragilidade da análise do papel do Estado romano na cooptação de cristãos. Mas quanto mais eu leio, mais eu vejo que não foi isso que aconteceu. Não é os mártires que fizeram fazer valer o reconhecimento dos cristãos na sociedade romana. Houve um interesse do governador, do imperador de Roma, em que o cristianismo se tornasse uma religião única. E ele transformou essa religião numa religião que tivesse as crenças definidas, que fosse tudo certinho para a gente poder ver quem é e quem não é. Ele não aceitava essa religião com as polêmicas. Ele suplantou as polêmicas. Então, se alguém inventou o dogma, a gente deve isso a Constantino nas leituras que eu fiz até então. Ele que inventou os dogmas. Ele é que deu força a essa ideia do dogma dentro da evolução do pensamento cristão nas igrejas. E a gente propõe uma forma alternativa de contar a história, de ler essa história, de contar essa história. É isso aí. Desculpa aí. Pessoal, a gente tem um tempo para uma, duas perguntinhas, uma terceira, não muito longa, então quem levanta a mão foi o Luiz, depois o Rafael. Luiz Guimarães, Piracicaba. Com esse teu estudo, você passou a entender completamente que Kardec se preocupou tanto em não fazer proselitismo no espiritismo? Eu não cheguei a pensar nisso não, Luiz, mas é uma boa sugestão. Você diz que a gente entende hoje em dia que o Cristo falou do amor ao próximo. E será que quando a religião foi adotada pelo governo, será que não tentaram, o imperador tentar diminuir esse aspecto? E aí que a coisa começou a se desvirtuar, essa questão do amor ao próximo? Eu acho que o imperador não se importava com isso. Isso nem faz parte da lógica do imperador, né? Maquiavel já dizia que o príncipe tem que fazer aquilo que for necessário para manter o poder
e que ele não precisa adotar a ética dos seus subordinados. Eu acho que o Império Romano funciona assim, desse jeito. As razões são as razões de Roma. Então, Roma, sempre que ela conquistava, quando ela conquistou os judeus, ela não se importa com o que os judeus acreditam ou não acreditam, eles podem continuar acreditando desde que paguem imposto a Roma e não se insurjam contra Roma. Lembra disso? Tá? Eu acho que a política do imperador é mais ou menos essa. Para ele, tanto se faz quanto se fez o que pensa, o que ensina o Cristo. O que interessa é ele e os cristãos estão mais ou menos submissos à autoridade do imperador e que não existam muitos conflitos entre os cristãos. É aí que ele se mete. Então, ele vai se meter em questões que são menores. Cá entre nós espíritas. Obviamente que nós espíritas entendemos que Deus é o Criador, sabe? Que Jesus é um Espírito superior, ok? Que capaz de nos falar, nos dar muitas coisas, fazendo um avanço na ética da humanidade. Mas ficar discutindo se Deus e Jesus são o mesmo corpo ou não é uma discussão tola. Tá? Então, ele se meteu nisso, que é o que faz as pessoas se polarizarem, são discussões sem fim. Discutir se Maria era ou não era virgem. Tá? Interessa o imperador na medida em que você possa enxergar Maria como quase uma semideusa. Tá? Mas, assim, a essência do cristianismo, eu acho que você tem toda a razão. O imperador é indiferente à essência do cristianismo. A ele importavam os pontos que poderiam gerar dificuldade de controle dos cristãos, e foi eles em que ele transformou em dogmas. E o Eusébio de Cesareia, por exemplo, ele vai no Concílio de Nicéia, que o Concílio de Nicéia foi todo controlado pelo Constantino. Eusébio de Cesareia não acreditava nas coisas que ele assinou no Concílio de Nicéia, tanto é que ele escreveu uma carta, ele era ariano, ele escreveu uma carta para a igreja dele, justificando o que ele votou. E o Eusébio de Cesareia, ele era próximo do imperador. O imperador sabia que ele era ariano, mas como ele sabia que Eusébio se submetia a ele não se importava muito com o que Eusébio acreditava ou não, desde que o cristianismo oficial ficasse do jeito que ele queria. Tiago Caetano, trabalho extremamente interessante, esse resgate, e fica uma sugestão. Tem historiadores que têm pesquisado com técnicas de datação, de análise textual, o quanto certas cartas de Paulo foram, digamos, mais enchidas exatamente a favor do Império Romano, todo esse processo de romanização do cristianismo, enquanto que algumas cartas começam a falar que mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o mais interessante é que a provável carta que tem chegado a nós mais próxima do original é aos Coríntios, onde ele fala dos carismas, né? Que não deixa de ser interessante de pensar. Justamente uma das que mais chegou de maneira original é a mais próxima do que nós tratamos com o cristianismo. Nas nossas fontes, Thiago, eu não sei se eu tenho competência para tanto, me faltam elementos de historiador para poder fazer, mas eu vou ter muito carinho para poder ler. Eu também tive esse contato com um historiador que pesquisa isso. Tá. Vamos estabelecer isso. Nós vemos aí, inclusive, filmes que passam todos os dias, são televisados e tudo mais, dos cristãos primitivos caminhando para a morte, orando e cantando no maior silêncio, etc., etc., que nos passam exatamente essa ideia da aceitação sem discussão, sem nada. Isso eu acho que transmite uma ideia, uma coisa de interesse e de muito interesse dos nossos Césares atuais. Será que à época não havia o mesmo interesse? À época não havia exatamente esse pensamento de transformar esse povo num povo que aceite qualquer tipo de imposição? Não houve essa intenção, essa ideia de transformar? Não sei. No século I, tem um livro que ficou conhecido, é um romance também, então a gente tem que dar uns contos, que é o Covades, do Henrique Sienkiewicz.
Então, ele cria um Nero, tá? Mas ele tem base em pesquisa histórica. Mas não é bem um romance histórico, não pode chamar de um romance totalmente histórico. Mas é interessante no romance do Sienkiewicz, porque assim, Nero queria dizer Roma é toda poderosa. Então, um espetáculo de circo é mais ou menos isso. Veja como nós, romanos, somos poderosos. Veja como que aqueles que se levantam contra Roma, como eles são tratados. Então, uma das coisas que o Sienkiewicz chamou a atenção é dos romanos cantarem durante a morte. Porque assim, resistência física contra o soldado romano, contra o exército romano, é tolice. Não há como fazer resistência física contra o guerra romano que é treinado para matar. Mas é uma máquina de fazer carne. Então, eles fazem uma resistência moral. Ao invés de eles se sentir desesperados, desalentados diante da morte, que é o espetáculo que o imperador queria oferecer ao público romano. Veja o que acontece com os inimigos de Roma. Eles entraram cantando para morrer. Ou seja, eles não se dobravam a Roma. Os imperadores começaram a ficar preocupados, porque assim, sacrifica ou você... Então, a resistência possível era não sacrificar. E aquilo causava uma impressão imensa no meio dos romanos. Gente, ele vai morrer, por que ele não sacrifica? É só sacrificar. Aquilo incomodava. Então, assim, uma resistência dos cristãos com as perseguições, na verdade, elas acabaram fazendo com que os cristãos fossem vistos pelos romanos. Até então, eles eram mais um culto como outro qualquer, de um povo subordinado. Mas esses atos de heroísmo diante da morte, tá? Isso tocou os cristãos. E eu acho que o César, faltam cristãos dessa estirpe nos dias de hoje. O César de Modesto não tem esse tipo de resistência. O pessoal quer fazer a resistência política sacando da espada, tá? E se voltando contra o exército. Sacando da espada e se voltando contra o exército, ele não vai conseguir fazer resistência nenhuma. E isso foi o que eu aprendi aos cristãos primitivos. O nosso fórum de resistência, as coisas que acontecem na nossa sociedade, a nossa forma de dizer não, há muitas formas de dizer não, além da luta armada. Jader, a gente poderia dizer que seria válido aquele ditado que diz: se você não pode contra o inimigo, alice a ele. No caso, o império se aliando aos cristãos? Acho que sim. O imperador viu que, como a maioria dos subordinados eram cristãos, tá, era melhor cooptar do que... Foi uma decisão política fria. Essa é a impressão que eu tenho do Constantino. Foi uma decisão política mesmo. Olha, já que a maioria dos romanos já são cristãos, nada de ficar proibindo, correndo atrás. Quanto mais eu tenho que matar, pior para mim, eu vou matar os meus cidadãos. Quando eu li A Esquina de Pedra, muitos anos atrás, a imagem que me ficou e que eu venho transmitindo era essa, que realmente foi uma forma dele se dobrar e ao mesmo tempo falar, saída pela direita, né? Agora, o que me incomoda é os cristãos não perceberem que estavam sendo cooptados. Eles não perceberam que estavam sendo cooptados? Será que eles receberam o imperador realmente como assim, a intervenção de Jesus na terra, que é o que de vez em quando dá a entender? O Eusébio tem horas que parece isso. Então, eles enxergaram como sendo assim, a encarnação da parousia. É isso que a gente estava esperando. O mundo está se tornando cristão. Que ingenuidade, né? Será que foi assim, ingênuo assim? Bom, a Eliana, rapidinho, Marcelo, depois excelente, né, esse tema, um tema palpitante realmente. Eu queria saber como é que, nesses seus estudos, como que você analisa a história espiritual da humanidade com essa sedução de Roma em cima da parte da religiosidade do homem? Eu acho que Roma deixou cicatrizes, né, na nossa religiosidade até hoje. O Vaticano cheira a Roma. O Vaticano está cheio, está impregnado de Roma. Né? Eu acho que a gente, nesse sentido, a gente precisa se desromanizar. Para poder viver a mensagem cristã, é preciso desromanizar. Talvez Roma tivesse dado para a gente um exemplo de lei, de direito, de república. Isso tudo a gente tem ainda que aprender com Roma. Mas a Roma dos imperadores, essa eu acho que a gente tem que deixar no passado.
E a gente precisa não trazer a Roma os imperadores para discutir. Seduzidos pelo poder ou pela ingenuidade? Não é? Não é um negócio engraçado? É isso que eu estou dizendo. Que sedução é essa? Eu acho que nós não podemos nos deixar seduzir pelo poder. E existe uma forte tendência no movimento espírita a isso. Sobre o discurso de politização do movimento espírita. Isso é bem comumente. Jadé, a gente sabe que a preocupação de Roma era política. Esse livro faz alguma menção em relação aos cristãos sobre condição econômica, cultural, financeira e até política das pessoas ou não? Qual dos livros, Marcelo? Você está falando esse principalmente que você está fazendo essas referências todas aí da... Eu decisão de pedra, na verdade eu estou procurando pesquisar mais nessa coleção da patrística, que são os autores cristãos, do que da esquina de pedra. Então, num dos livros, aqui no Eusébio de Cesareia, ele fala, por exemplo, dos terapeutas do século I, Marcelo. O que os terapeutas faziam? Era uma comunidade cristã na África, eles vendiam todos os bens que eles tinham e iam lá crescer em conhecimento, crescer em ciência, como eles falavam. Ciência para eles era o conhecimento do cristianismo. Você tinha os terapeutas e as esposas dos terapeutas, que também pareciam com terapeutas, um feminino de terapeutas. Tá? E eles entregavam os bens para os parentes ou para os necessitados e eles só não viravam um problema social porque eles estavam numa comunidade que eles se autossustentavam. Então você tinha cristão escravo, você tinha cristão patrício, você tinha em Roma, você tinha cristão nas elites, você tinha cristão em todas as classes sociais. E você tinha muito cristão nas classes sociais mais baixas, porque o cristianismo veio de fora de Roma. Ele não é um movimento que nasceu de dentro dos cidadãos romanos.